todos, muito bom. Passamos aí mais uma semana e estamos aqui agora para falar e dar aquela conclusão, ou tentar concluir, né, o livro de Provérbios capítulo 6. É aquela parte que a gente vai falar sobre a questão, nesse vídeo aqui, sobre a preguiça que abate você de repente e quando você menos espera, você já está pobre ou está com uma dificuldade financeira tremenda. Como é que isso acontece? Como é que tudo se desenvolve, tá? A gente tem que entender que existem forças fantásticas, forças poderosas que ocorrem. Não estou falando do mundo espiritual que tem o seu espaço e o seu momento próprio, tá? Eu estou falando de uma força natural que existe e acontece. Eu vou dar um exemplo aí, as placas tectônicas. Para quem não sabe, placa tectônica é uma placa sobre uma outra placa, tá? Ou abaixo, que uma vai empurrando a outra durante anos, até que de repente a pressão é tão grande que estoura, ou racham, ou uma está empurrando a outra e sai de lado. Isso aí ocorre o terremoto. Então os terremotos, devido à sua força e intensidade, pode ser um terremoto fraco ou forte, por aí vai, dependendo da escala Richter. Mas isso aí é um terremoto, leva anos. Ninguém percebe que há uma placa empurrando a outra até que ocorre um terremoto. Enquanto não ocorrer um terremoto, para muitos não existe placas tectônicas, mas elas passam de fato a existir e mostrar a sua existência no momento em que é o terremoto, no momento em que a força é demonstrada. Essa força também lenta e poderosa são as geleiras. Elas avançam bem gradativamente sobre a terra, e uma cidade atrás de outra cidade, uma paisagem atrás de outra paisagem são modificadas. E isso não ocorre de um dia para o outro, isso ocorre durante anos. E quando isso ocorre, problemas e dificuldades na região são sem medida, ou seja, muda a paisagem totalmente. Isso é uma geleira. Além das geleiras, nós temos aí, que eu notei aqui, o envelhecimento. Uau, o envelhecimento em 2, 3, 4, 5 anos, 10, 20, 30 anos. Você pega uma foto, compara com você hoje com uma outra foto. Uau, como eu envelheci. Você não tem o processo contrário, sim o processo sempre para frente. E esse processo faz com que você tenha uma observação aí de uma força poderosa. Essa força poderosa, ela é contínua e para frente. Ela nunca é retroagida, ela é sempre uma força contínua e para frente. Não há uma força poderosa como essa que faça um processo de retroagir, ela sempre avança. E o crescimento de uma fé, de um país, por exemplo, de uma hora para outra, todo o país mudou de fé. Ou durante um local, uma comunidade muda de fé. Isso se faz de forma gradativa. Uma conversa, um diálogo, uma ideia, um ponto, um olhar, tudo isso é gradativo. Então, são ideias. Essas ideias, tá, são ideias importantes, são a coisa mais importante. A coisa mais importante são as ideias e a cultura. Bom, cultura e ideias são pontos distintos. Exemplo aí, nós temos a cultura, é um processo de informações. À medida que você tem processos de informações que são de aquisição, são adquiridos, essa cultura, esse processo de informação gera a cultura, forma a cultura, tá? A forma de sentar-se de uma mesa, a forma de tomar um café, a forma de olhar, a forma de cumprimentar, a maneira como lida com as informações que chegam até você, a Torá sendo apresentada, a lei sendo colocada, passo a passo. Isso traz o que? Cultura. Cultura não é uma coisa invisível, é uma coisa palpável, lenta, demorada, porém poderosa. Uma cultura não bem compreendida pode levar você à morte física, porque você poderá certamente fazer um gesto ou um cumprimento que será ofensa para o outro, de tal forma que o outro vai sentir-se tão indignado que só irá se sentir-se retratado com a sua morte. Morte física, de sangue mesmo. Então, são coisas que precisamos compreender. Um exemplo, se você chegar no Nordeste e chamar uma pessoa de cara, você vai ter problema.
Pode ficar certo. Então, quem for viajar para o Nordeste aí, por favor, não chame ninguém de cara. Tem que ter esse cuidado. Isso aí é informações culturais, local, que uma vez que você compreende, você sabe lidar e sabe tirar um bom proveito dela. Mas se não souber lidar, certamente terá consequências. O crescimento da fé, que eu acabei de falar, né? E as ideias. As ideias é sempre em defesa da liberdade. Eu posso ter ideias que não defendem a liberdade, então, consequentemente, eu vou ter uma cultura contrária e eu vou ter uma força negativa. E a Torá, ela trabalha em cima de cultura e ideias, principalmente de ideias. As ideias são em defesa da liberdade. Quando há uma defesa da liberdade, pode ficar certo, a Torá está envolvida, porque ela mantém a vida. Essa defesa da liberdade são ideias primárias, ou seja, cultura e ideias são ideias primárias. A ideia primária da Torá é colocar sempre para você a ideia da defesa da liberdade e o processo de informação. O processo de informação não é meramente somente como você deve sentar, comer, ou Torá e fé. São processos de como cavar um poço, lidar com animais, cuidar da vida. A Torá, ela abrange várias ciências ao mesmo tempo com diálogo. E com isso, né, essa ideia primária, logo tem uma ideia secundária. Então, antes que me pergunte qual seria a ideia secundária, é a escolha. A sua escolha, que é colocada lá em Devarim, é a ideia secundária. Então, não pense você que você é a ideia primária de toda essa máquina que funciona. Você é a ideia secundária. A escolha que você toma, ou você faz, né, é referente a um processo. E com isso, essas ideias, cultura, com a ideia primária, você acaba tendo uma coisa chamada defesa de princípios. E essa defesa de princípios é a causa de conclusões. Tudo que está acontecendo, as informações que estão lhe passando, é uma conclusão. Fechou uma ideia, realmente passo a passo, ano a ano, e quando ela acontece, quando ela se torna real, foi uma conclusão referente a tudo aquilo que é vivido. Então, o grande muro de defesa aí, o grande muro de defesa referente a todo o ensino e a estrutura, ela cria um grande muro, né? E esse grande muro de defesa, ela vai contra todo tipo de imbecilidade referente a uma fé louca, desenfreada, em que não trabalha em defesa da liberdade, sim em defesa da escravidão. Porque existe fés que trabalham em defesa da escravidão. E a Torá vai contra. Então a Torá, ela trabalha em defesa da liberdade. E com isso, abusos referentes a fés, como eu observei, né? Abuso referente à fé não é aceitável. A Torá não aceita. A Torá mantém a liberdade o tempo todo, do começo ao fim. As ideias secundárias também são importantes, porque todo o mecanismo é importante para que esse todo funcione. Então, o lado espiritual, que muitos perguntam, né? Esse lado espiritual, sim, ele acontece. Mas ele acontece no âmbito e no momento que é necessário acontecer. Mas enquanto estivermos vivos, temos forças muito naturais. E compreendendo essas forças naturais, esse peso, essa continuidade, conseguimos resolver questões. Por isso que é importante chegar no Shabat e participar de um café da manhã. Por isso que é importante estar no Shabat e participar de diálogos, trocar ideias, informações. Essa importância a cada Shabat, não parar, manter Shabat com todos os problemas e continuando o Shabat, isso mantém toda essa força em movimento. Agora, se você para de estudar, se você para de tomar um café da manhã junto, se você se afasta, essa força em movimento, ela para, que é uma força em movimento em defesa da liberdade, e se mantém em movimento uma outra força, que é a força contrária em defesa da liberdade. Passa a existir uma outra força, e aí a consequência é grave. Em vez de construir uma liberdade, uma zona de liberdade, se constrói uma zona de escravidão. Não há como ficar neutro, não tem como ficar neutro. É um fato. Ou você caminha em defesa da liberdade, ou você caminha em defesa da escravidão. São pontos clássicos distintos. Não quero mais
batalhar em defesa da liberdade, não quero mais batalhar em defesa da Torá. Tudo bem, então você vai batalhar em defesa daquilo que vai contra a Torá, daquilo que vai contra a liberdade. Então é escravidão ou liberdade, você que escolhe. E aí por isso que a escolha é um ponto secundário, não é um ponto primário. E com isso a defesa de princípios é uma conclusão. O fato de defender princípios e não deixar de defender princípios sempre será uma conclusão. E isso aí fazemos compreender a questão da pobreza. A pobreza nos ataca, tá, como um ladrão. Ela vem de maneira bem devagar, sutil, passo a passo, porque não observamos os princípios básicos que a Torá coloca sobre lidar com a pobreza. A pobreza não é um problema desesperador. Quando eu estou falando de pobreza aqui, eu estou falando de miséria, tá? Não somente eu, como a tradução ali de Provérbios, a pobreza aqui é miséria. Miséria é o fato de você não ter uma mesa para sentar, de não ter comida para compartilhar, não ter amigos para trocar ideias, o fato de você não ter o básico que a Torá te oferece: água, alimento e segurança. São as três coisas que a Torá lhe garante, que uma vez que você se envolve com a liberdade, ela te oferece segurança. E a segurança vai te oferecer alimento, e alimento vai te oferecer também água. E esses são os pontos primários. Daí vem os pontos secundários e outros pontos mais, que vai trazer o que? Trabalho, direito à propriedade e por aí vai. Bom, logo em seguida o texto, logo abaixo, também está falando que homens maus, mas sem valor, vivem dizendo mentiras. Viver dizendo mentiras é uma conclusão de uma pessoa que não tem valor. Você quer conhecer uma pessoa que não tem nenhum pingo de valor? Observe se essa pessoa fala mentiras, ia falar palavrões, né? Fala mentiras, né? Se ela mente o tempo todo, se ela conta mentiras o tempo todo, já sabe, essa pessoa não tem valor. Agora vamos ver se essa pessoa é mal também. Se ela pensa da seguinte forma: o que é meu e o que é teu também é meu, ela é mal. Então, sendo mal e sendo uma pessoa sem valor, é uma pessoa que vive dizendo mentiras. Essa pessoa vai levar você ao fracasso econômico. Ou coisas desse estilo levará você também ao fracasso econômico. Então, se você vive dizendo mentiras, para passar a você ter valor, tem que parar de viver dizendo mentiras. Parou de viver dizendo mentiras, você passa a ter valor, mas continua sendo mal. E se você muda o seu conceito de mal e começa a inverter o processo, o que é meu é teu e o que é teu também é teu, aí você passa a ser uma pessoa justa e uma pessoa de valor. Então são pontos que a Torá dá indicações de como lidar, tá? Esse tipo de pessoas maus e pessoas sem valor, né, são pessoas que piscam, fazem gesto para enganar os outros. Ao enganar os outros, consequentemente você cai numa situação de desconforto e de tragédia. Então, para começar, a pobreza, ela se trata de maneira bem simples do que está ao seu redor. O ambiente em que está ao seu redor, o tipo de pessoas que estão ao seu redor. Não pode rolar mentira, tem que começar a rolar verdade, ser verdadeiro, ser real, tá? Tem que mudar alguns conceitos logo de clássico. Isso não vai fazer você ficar bem economicamente de um dia para o outro, mas vai começar a dar princípios e diretrizes para que lá na frente você tenha como galgar o conforto da liberdade econômica. E esse conforto da liberdade econômica se faz de maneira gradativa, tipo a geleira, que vai avançando lentamente, tipo todos os exemplos que eu falei logo de início. E isso faz com que você tenha um desenvolvimento. Agora, essas mentes dessas pessoas, né, logo o profeta me fala também, elas planejam o mal e fazem confusão. Esse tipo de pessoa que cria esse ambiente de desconforto econômico, além de provocar o problema econômico, elas criam confusão. Então, no momento que cria confusão de ideias, você não tem cabeça nem
ideias de como sair daquele emaranhado de fios enrolado. E isso cria um desespero dentro da alma e vai refletir no lado econômico. Agora, quando você trata esse ponto, pode ficar certo. O lado econômico também é tratado. Não é de um dia para o outro, mas de um ano para o outro. E você começa a ver a diferença quando você tem esse tipo de posicionamento indicado pela própria Torá em Provérbios, que deixamos de lado. É uma maneira de como lidar com o terremoto. Aí temos o hábito de falar que são forças espirituais. Não, não são forças espirituais. Isso é uma lei natural, uma lei de ordem natural, de organização, como ocorre também com o terremoto. Como volto a frisar, o lado espiritual, ele tem o seu momento, o seu papel próprio, mas não é agora, não é nesse texto. Então, e detalhe, eles criam confusão por toda parte. Significa que por toda parte onde passam, a confusão é instaurada entre pessoas e entre coisas, objetos, entre assuntos, ideias. Então, quando isso ocorre uma arritmia. E quando ocorre uma arritmia, precisamos parar, fazer que haja uma parada para voltar a bater no mesmo pulso. É assim que ocorre quando uma pessoa infarta. A única forma de tratar um infarto é parando o coração e fazendo com que ele bata pausadamente no mesmo impulso. Mas a parada é perigosa. Nessa parada pode acontecer o seguinte: volta a bater no mesmo pulso ou não volta mais a bater. É a consequência de lidar com homens maus sem valor, que vivem dizendo mentiras e que afetam o lado econômico, afetam tudo que você possa imaginar dentro de uma ordem social. Mas a Torá, ou Provérbios, que é um resumo de Torá também, né, fala que uma pessoa que vive dessa forma, que age dessa forma, acabará caindo em desgraça, cairá de repente e não poderão escapar, porque estão tão habituados a fazerem isso, que quando se derem por conta, já estarão em desgraça. Então, se você não quer ficar em desgraça, para de fazer mentiras, para de falar mentiras, para de ser homem mau, passe a ser pessoas boas, pessoas justas. Com isso você vai galgar o direito da liberdade. Então, ideias, como acabei de falar, são consequências. Toda e qualquer ideia, elas são consequências, são conclusivas. No final, elas só aparecem quando elas chegam numa conclusão. Enquanto ela não chega em nenhuma conclusão, elas simplesmente são apenas ideias. Mas no momento que as ideias fecham, vira uma conclusão. E nada acontece por nada. Nada acontece de repente. Tudo acontece em uma ordem, em um momento. Exemplo, a Revolução Americana. A Revolução Americana não aconteceu de um dia para outro. Não, vamos fazer uma revolução, não queremos mais os ingleses aqui. Pelo contrário. Chegou lá o rei da Inglaterra, na época, creio que era o rei, e ele queria colocar ideias absolutistas, ideias realmente imperialistas, e o povo já estava estudando bastante sobre ideias de liberdade, ideias de um estudo realmente de um país novo, de uma liberdade de expressão. E isso se deu durante anos e anos e anos, até que chegou um momento que foi um momento de conclusão. Não queremos mais vocês aqui, vamos entrar numa guerra, acabou, e colocou todo mundo para fora. E criou-se aí o Estado americano com ideias de liberdade. Mas não surgiu de um dia para outro. Foram anos, talvez 100 ou 200 anos, até um pouco mais, creio que 200 anos, é por aí. Lendo, estudando e vivendo isso, vivendo na alma, na cultura, nas ideias, a cultura entre o povo e as ideias também. E trouxe a ideia de liberdade. É isso que acontece com o Shabat. Esperamos a volta do Messias. Realmente, toda pessoa que se envolve com o Torá, ela espera a volta do Messias. E a volta do Messias se faz por esse ensino, se faz por essa instrução da liberdade, da ideia de uma cultura livre de processo de informação. Isso trará a ideia e a existência de uma era messiânica, uma era em que o Messias vai estar presente conosco. E ao falar o Messias, não estou me referindo aí ao conhecido Jesus, tá? Eu estou falando aí referente ao Mashiach. Então, só para ter uma ideia de alusão, todo o livro de Provérbios é ligado a esse ponto. Por isso, as ideias são importantes. O debate é preciso acontecer. Se não há debate,
Não há conclusão de ideias, e se não há conclusão de ideias, não existe acordo entre pessoas. Então o debate precisa acontecer para que haja um acordo. Então, pessoal, muito obrigado aí. Vou dar uma parada nesse vídeo, vou voltar no segundo, porque eu estou em 20 minutos e é muito tempo. Obrigado a todos aí, uma ótima tarde e um shalom para todos. Tchau!